Quando esse dinheiro chegar, não conte a ninguém. Quando a bênção finalmente aparecer, quando a porta que ficou trancada por anos de repente se abrir, quando as oportunidades pelas quais você orou começarem finalmente a fluir, não se apresse em anunciar, porque algumas coisas que Deus lhe entrega devem ser protegidas em silêncio, não exibidas no barulho. Nem toda bênção é para conversa pública. Algumas bênçãos são sagradas. Alguns rompimentos são tão divinos, tão estratégicos, que até uma palavra descuidada pode atrair oposição daqueles que nunca deveriam ver o que Deus está fazendo em você. Quando esse dinheiro chegar, quando a abundância pela qual você tem semeado finalmente começar a se manifestar, você precisa aprender a caminhar em silêncio, porque silêncio não é segredo. Silêncio é proteção. Silêncio é maturidade. Silêncio é sabedoria. Deus abençoa aqueles que sabem quando falar e quando ficar quietos. O problema de muitas pessoas é que destroem seus próprios milagres falando cedo demais. Elas anunciam a semente antes que vire árvore, expondo a promessa antes que crie raízes. E quando os olhos errados veem, a inveja começa a agir. Palavras de ciúme começam a circular. Energias negativas começam a se formar ao redor do que Deus estava construindo em privado. Quando Deus lhe dá um avanço financeiro, não é um chamado para ostentar, é um chamado para administrar. Não é um convite para mostrar aos outros o que você tem. É um teste para ver se você consegue lidar com aquilo pelo qual orou. Deus não apenas abençoa suas mãos, Ele testa seu coração. Ele quer saber: você será humilde quando a abundância chegar? Você continuará a caminhar em silêncio quando o favor se tornar visível? Porque muitos sabem lidar com a pobreza, mas poucos conseguem lidar com a prosperidade. Muitos são fiéis quando nada têm, mas perdem o equilíbrio quando as riquezas chegam. Deus não é contra o dinheiro, Ele é contra o orgulho. Ele não é contra o sucesso, Ele é contra o esquecimento. Quando esse dinheiro chegar, lembre-se de quem lhe deu. Lembre-se das lágrimas que chorou em secreto, das noites em que passou fome, das orações que sussurrou quando ninguém lhe via. Lembre-se do quanto demorou para chegar até aqui, porque dinheiro não é apenas papel. Ele testa a alma. Ele expõe o que está dentro de você. Ele revela se sua fé era verdadeira ou se era apenas um desejo de conforto. Quando esse dinheiro chegar, não conte a ninguém, porque algumas bênçãos precisam ser guardadas até que estejam maduras. Quando Deus começar a lhe elevar, quando as portas de aumento financeiro começarem a se abrir, você deve se mover em silêncio como um jardineiro cuidando de um campo sagrado. Você não grita cada vez que uma semente brota. Você a nutre em silêncio até que esteja forte o suficiente para enfrentar o vento. Há estações em que o silêncio não é fraqueza, é estratégia divina. Não se trata de esconder por medo. É sobre proteger o que Deus lhe confiou do barulho que consome propósito. Quando Deus começar a multiplicar seus recursos, entenda: as mesmas pessoas que estavam confortáveis com a sua luta podem ficar desconfortáveis com seu sucesso. Não porque o odeiam, mas porque sua elevação confronta a comodidade delas. Sua bênção lembra a elas da própria estagnação. Por isso Deus manda você se mover em silêncio. Ele quer que você construa em paz, longe das opiniões de quem não consegue lidar com a nova versão de você. Riqueza não é apenas recompensa, é responsabilidade. Deus não envia para todos porque nem todos estão preparados para carregar o peso dela. Existe uma disciplina espiritual necessária para carregar a abundância sem ser destruído por ela. Muitos oram por liberdade financeira, mas poucos estão prontos para a maturidade espiritual que precisa acompanhá-la, porque o dinheiro amplifica o que já está dentro do coração. Se você é egoísta, ele multiplicará sua ganância. Se você é humilde, ele multiplicará sua generosidade. Se você é imprudente, ele multiplicará seu descontrole. Por isso, quando o dinheiro chegar, não anuncie. Sente-se em silêncio e peça direção a Deus. Diga: Deus, mostra-me o que fazer com esta bênção,
para que ela multiplique o teu propósito, não o meu ego. Porque riqueza divina tem missão. Ela vem para restaurar dignidade, para financiar visão, para curar gerações. Isso não pode acontecer se o seu primeiro instinto for buscar validação daqueles que ignoraram sua dor. Quando a bênção chegar, entenda o tempo, a diferença entre o que Deus dá e o que Ele revela. Ele pode lhe dar agora, mas pode instruí-lo a não expor ainda, porque nem toda colheita está pronta para exibição. Alguns frutos precisam amadurecer no escuro. Quando você expõe cedo demais, atrai oposição que poderia ter sido evitada. É mais fácil destruir uma semente do que derrubar uma árvore. Por isso Deus diz: espere. Deixe suas riquezas criarem raízes antes de mostrar as folhas. Chegará o momento em que Deus quer que seu sucesso seja visto, não para sua glória, mas para a dele. Mas antes disso, Ele testará se você sabe guardar segredos. Ele testará sua disciplina no silêncio. Você consegue lidar com a bênção sem precisar provar nada a ninguém? Você consegue permanecer humilde enquanto os outros especulam? Você consegue construir enquanto exigem explicações? Seu silêncio o separará dos comuns. Quando esse dinheiro chegar, não deixe a empolgação torná-lo descuidado. Muitos perdem aquilo que Deus lhes deu porque agem rápido demais. Anunciam cedo demais. Gastam sem visão. Investem sem discernimento. Deixam emoções governarem o que deveria ser guiado pela sabedoria. Mas prosperidade divina não é emocional, é espiritual, requer alinhamento, disciplina e oração. Você deve sentar diante de Deus e deixá-lo ser seu conselheiro financeiro. Ele sabe onde sua riqueza deve ir. Ele sabe quem deve e quem não deve se beneficiar dela. Ele conhece as armadilhas à frente, e se você ficar em silêncio e ouvir, Ele guiará você. Há algo sagrado no silêncio durante o sucesso. Ele o mantém com os pés no chão. Lembra que tudo o que você tem é sopro emprestado. Você não é dono. Você é mordomo. Deus dá e Ele pode tomar. Portanto, permaneça humilde. Caminhe suavemente com sua bênção. Deixe sua gratidão ser privada antes de ser pública. Porque quem aprende a administrar bênçãos em segredo, Deus confia ainda mais. Quando o dinheiro chegar, as pessoas vão notar a mudança. Elas vão sentir. Você não precisará dizer nada. A paz em sua presença falará mais alto do que qualquer anúncio. Você vai andar diferente, falar diferente, pensar diferente, não por orgulho, mas porque agora opera a partir de abundância, não escassez. A bênção de Deus tem fragrância que não pode ser escondida. Mas mesmo assim, não fale sobre isso. Continue com disciplina. Deixe que eles se perguntem o que mudou. Deus às vezes esconde você à vista de todos. Permite que seu sucesso se manifeste silenciosamente, para que apenas aqueles destinados a ver, vejam. Isso é filtro divino. Ele não quer mãos erradas tocando o que está construindo em sua vida. Ele o manterá coberto até que seja a hora. Alguns são destinados a testemunhar seu testemunho, mas não seu processo. Alguns podem celebrar o resultado, mas não sobreviveriam à preparação. É por isso que Deus oculta certas estações. Quando o dinheiro vier, construa o que dure. Não use para provar ponto. Use para cumprir propósito. O mundo quer que você gaste para ser visto. Deus quer que você invista para ser significativo. O mundo quer que você exiba. Deus quer que você semeie na eternidade. Toda moeda carrega direção moral. Ela pode lhe aproximar de Deus ou afastar, dependendo da intenção do seu coração. Se quer que sua riqueza permaneça, aprenda a usá-la com sabedoria divina. Ajude em silêncio. Doe silenciosamente. Apoie sem publicidade. A maior forma de generosidade é quando a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Quando você dá em silêncio, protege sua bênção do orgulho. Sua generosidade torna-se adoração, não performance. Esse dinheiro não está vindo por acaso. É parte do plano de Deus para restaurar o que foi perdido, reconstruir o que foi quebrado e curar o que foi ferido.
mas você precisa protegê-lo do barulho. Falar demais sobre suas bênçãos abre portas para interferência espiritual. Atrai conversas que drenam sua energia. Atrai olhos que trazem inveja. Silêncio é sua armadura. Ele protege seu foco. E quando essa riqueza começar a transformar sua vida, lembre-se, não peça desculpas pelo que Deus lhe deu. Seja humilde, mas seja firme. Você não está roubando. Está recebendo o que foi escrito para você. Você orou por isso. Você sofreu por isso. Você esperou por isso. Mas o motivo de não poder contar a todos é simples. Nem todos conhecem a história por trás da sua glória. Eles veem o fruto, mas não o jejum. Veem a bênção, mas não a batalha. Quando esse dinheiro chegar, não diga a ninguém, porque o silêncio será sua estratégia de preservação. O silêncio protegerá seu propósito. O silêncio guardará sua paz. Há momentos em que Deus responde às orações que você fez no escuro, e de repente tudo começa a mudar. Portas se abrem, favor aparece de onde você nunca imaginou. A abundância começa a fluir como o rio que sempre esteve esperando. Será tentador gritar. Será tentador contar ao mundo que a tempestade passou. Mas esse não é o momento de falar. É o momento de ouvir. Porque no silêncio, Deus dá instruções para a próxima fase da bênção. O maior erro das pessoas é comemorar alto demais. Confundem manifestação com conclusão. Acham que bênção significa fim da batalha, quando na verdade significa início de novos testes. Quando o dinheiro entra, começam novos testes, de lealdade, de caráter, de disciplina, de coração. Antes você era testado pela falta. Agora será testado pela abundância. Antes você orava para receber. Agora terá que orar para administrar. E é na administração que o destino se cumpre. Porque Deus não mede apenas o que Ele lhe dá. Ele mede o que você mantém sagrado. Existe santidade na discrição. Poder em guardar o que é entre você e Deus. Quando você fala cedo demais, desperta forças espirituais que não deveriam enxergar sua luz ainda. Há olhos invisíveis que reagem a cada vibração de suas palavras. Quando fala sem cuidado, você anuncia sua localização ao inimigo. Quando fica em silêncio, fica invisível sob a cobertura de Deus. Então, quando esse dinheiro chegar, deixe sua gratidão ser privada. Dobre os joelhos. Vá ao seu lugar secreto. Agradeça em sussurros, não em barulho. Porque gratidão é mais poderosa quando é pura, não quando é performance. O mundo ensinou as pessoas a tornar tudo visível. A alegria, a riqueza, os planos. Mas Deus trabalha com os que entendem o valor do segredo. Os quietos, os que constroem sem aplausos, os que celebram no coração, enquanto a boca permanece fechada. Esses não podem ser tocados pela inveja. Não subestime o espírito da inveja. Ele não vem só de inimigos. Às vezes vem de quem ama você, de quem sentou à sua mesa, de quem segurou sua mão na dificuldade. A inveja não precisa odiar você para ferir você. Ela só precisa desejar o que você tem. Por isso Deus manda: fique em silêncio. Não porque os outros são maus, mas porque nem todos têm maturidade espiritual para lidar com o seu sucesso. Quando o dinheiro chegar, mantenha o espírito firme. Não deixe o conforto enfraquecer sua vida de oração. Não deixe a prosperidade apagar sua memória de onde você veio. Não deixe a facilidade silenciar sua fome por Deus. Porque riqueza sem adoração vira deserto. Muitos se perdem na abundância porque começam a adorar o presente e esquecem o doador. Não deixe isso acontecer com você. Cada aumento deve levar você para mais perto de Deus, não mais distante. Cada novo nível deve lembrá-lo de que a fonte continua a mesma. Só mudou o canal. Deus dá riqueza não para inflar ego, mas para expandir propósito. Para fazer de você instrumento de provisão. Mas Ele não confiará seus recursos a quem procura atenção mais do que propósito. Seu silêncio prova que você está pronto.
Mostra que trata a riqueza como responsabilidade, não como decoração. Mostra que entende que prosperidade não é símbolo, é missão. Quando a bênção vier, as pessoas começarão a lhe observar. Perguntarão, testarão sua generosidade, medirão seu estilo de vida, às vezes com curiosidade disfarçada. Como você conseguiu? Não para aprender, mas para medir quanto podem se aproximar da sua bênção. Aí a sabedoria deve ser seu escudo. Nem toda pergunta merece resposta. Nem todo sorriso merece confiança. Nem todo aperto de mão merece parceria. O silêncio salvará você de armadilhas que palavras criam. O silêncio que Deus pede não é segredo por medo, é segredo por estratégia. Quando você se move em silêncio, permite que Deus se mova em voz alta. Você se torna imprevisível para quem quer se aproveitar. Você vira irreconhecível para quem quer drená-lo. Silêncio é o mais alto nível de autocontrole. E em guerra espiritual, autocontrole é força. Quando o dinheiro chegar, use para construir estrutura. Crie sistemas que protejam sua paz. Não deixe o dinheiro controlar seu tempo. Deixe seu propósito controlar seu dinheiro. Lembre-se, dinheiro não é liberdade. Disciplina é liberdade. Você pode ter milhões e ainda ser prisioneiro de ansiedade. Mas se sua alma está ancorada em Deus, até uma renda simples se torna riqueza. Porque a paz multiplica o que você tem. Não deixe sua nova abundância criar barulho ao seu redor. Sucesso verdadeiro é silencioso, porque não precisa gritar. Deixe a qualidade da sua vida falar. Deixe o modo como você trata as pessoas falar. Que sua generosidade fale não com anúncio, mas com transformação. Os servos mais ricos de Deus não são os que falam sobre o que dão, mas os que dão em silêncio e deixam Deus multiplicar. Há algo majestoso na prosperidade silenciosa. Quando você aprende a segurar bênçãos em quietude, torna-se como o oceano, vasto, profundo, calmo por fora e poderoso por dentro. Rios rasos fazem mais barulho. Águas profundas permanecem calmas. Quando sua riqueza está enraizada em Deus, você não precisa provar nada. Ela tem gravidade espiritual que atrai oportunidades sem você ter que perseguir. Quando Deus lhe dá aumento, Ele também espera segredo até que a base esteja forte. Você não mostra uma casa antes que o telhado esteja pronto. Não convida visitantes para um canteiro de obras. Da mesma forma, quando Deus ainda está construindo sua estabilidade financeira, mantenha a porta fechada. Construa em silêncio. Deixe as paredes subir sem barulho. Quando estiver pronto, seguro, quem precisar ver, verá. E mesmo assim você não precisará explicar. O fruto falará por você. Quando esse dinheiro chegar, você sentirá mudança interna. Coisas impossíveis começarão a parecer possíveis. Suas mãos carregarão poder de criar. Suas palavras carregarão autoridade. Mas com esse poder deve vir reverência. Porque dinheiro amplifica o coração. Só um coração purificado por Deus pode lidar com prosperidade sem arrogância. Ore diariamente. Deus, não me dê mais do que minha humildade pode suportar. Essa oração salvará você. Riquezas são temporárias. Sabedoria é eterna. O objetivo não é apenas ficar rico, é ser sábio o bastante para permanecer abençoado. Muitos enriquecem e perdem paz, família, propósito. Mas quem caminha com Deus, quem permanece em silêncio e obediência, experimenta a riqueza com paz, abundância com calma e prosperidade com propósito. Esse é o nível mais alto de sucesso divino. Quando esse dinheiro chegar, não esqueça os pobres. Lembre-se dos dias em que você não tinha nada. Lembre-se de quando ninguém ajudou. Lembre-se das noites contando moedas. Isso manterá seu coração suave. Sucesso verdadeiro testa compaixão. Deus abençoa para ver se você pode ser extensão da mão dele. Se você manter esse espírito de serviço, o fluxo nunca cessa. Quando esse dinheiro chegar, não conte a ninguém, porque prosperidade verdadeira não é barulho, é sagrada. Ela mora primeiro no espírito, depois nas mãos.
Não é carro, casa, marca ou banco que define. Prosperidade começa quando você entende que seu relacionamento com Deus é o fundamento de tudo o que possui. Quando Deus decide lhe levantar financeiramente, não é para decorar seu ego, é para demonstrar sua sabedoria. Não é para idolatrar dinheiro, é para entender responsabilidade. Por isso, quando esse dinheiro chegar, você deve protegê-lo não só de outros, mas de si mesmo, porque às vezes o maior inimigo não é externo, é interno. A voz mais perigosa é o próprio orgulho. Quando você pensa, eu conquistei, eu fiz, eu construí, você começa a se afastar do propósito da bênção. Deus não abençoa para você glorificar a si mesmo, mas para glorificar Ele através do que você faz. Humildade deve crescer na mesma velocidade que sua riqueza. Quanto mais alto você subir, mais baixo deve se curvar em gratidão. Deus observará não o quanto alto você celebra, mas o quanto sabiamente administra. Porque administrar é adorar. Quando você organiza suas finanças com propósito, dá com intenção, gasta com disciplina, planeja com sabedoria, está adorando. Você está dizendo, Deus, eu respeito o que me deu. E quando Deus vê esse respeito, Ele multiplica além do que você imagina. Muitos oram por riqueza. Poucos se preparam para o caráter que a riqueza exige. Deus às vezes atrasa porque está construindo sua capacidade. Ele fortalece seu espírito antes de aumentar sua posição. Porque quando você subir, atrairá admiração e ataque. Prosperidade traz luz e sombra. Alguns amarão você pelo que representa. Outros odiarão pelo mesmo motivo. Mas se seu fundamento for Deus, você não será abalado. Quando o dinheiro chegar, aprenda a guardar seu ambiente. Nem todos têm direito à sua atmosfera. Alguns drenam paz. Alguns falam palavras que parecem inocentes, mas carregam energia tóxica. Proteja sua paz como parte da sua riqueza. Você pode perder dinheiro e recuperá-lo, mas se perder paz, tudo perde sentido. Quando Deus aumentar, crie distância entre sua abundância e o barulho alheio. Aprenda a separação silenciosa. Não é arrogância, é consciência. Riqueza tem vibração. Quando você prospera, muda a frequência da sua vida, atrai pessoas, oportunidades e desafios diferentes. Se não estiver espiritualmente alerta, entrará em círculos atraentes e vazios. Por isso, silêncio é escudo. Ele lhe dá tempo para discernir quem pertence ao seu novo nível e quem não pertence. Quando Deus o levantar financeiramente, será também para ensinar que dar é poder. Mas até dar deve ser sábio. Não dê para aparecer. Não dê para impressionar. Dê porque Deus mandou. Porque nem toda a terra é fértil. Você pode desperdiçar boa semente em solo ruim. Por isso, antes de doar, de investir, de expandir, fique em silêncio e ouça. O mesmo Deus que deu a riqueza dará direção para colocá-la onde multiplicará o bem. Quando esse dinheiro chegar, não use para provar nada a quem duvidou de você. Não gaste para mostrar valor a quem não ajudou na sua dor. Você não deve nada a ninguém. Seu compromisso é com Deus, o único que o sustentou quando ninguém viu você. O mundo mede sucesso pela visibilidade. Deus mede pela obediência. O mundo chama exibicionismo de vitória. Deus chama de desperdício. Quando a bênção for visível, lembre-se dos momentos invisíveis que a criaram, das orações, da espera, da disciplina, das noites em que achou que nunca chegaria. Porque gratidão amolece o coração, e só coração suave consegue sustentar bênçãos. Quando a gratidão sai, a ganância entra. Quando a humildade some, a queda começa. O silêncio não é apenas manter segredos de outros, é manter paz em si mesmo, é desfrutar sem explicar, é descansar na abundância sem precisar de validação. Isso é maturidade espiritual. Quando você não precisa de aplauso para se sentir seguro, não precisa provar bênção para crer que ela existe, você se torna estável, tranquilo, livre. Não é rico quem pode comprar tudo, é rico quem não pode ser comprado. Quando esse dinheiro chegar, aprenda o ritmo do equilíbrio espiritual. Guarde, invista,
Compartilhe, usufrua, mas nunca adore. Deixe o dinheiro passar pela sua mão, não pelo seu coração. Mantenha o coração longe da ganância. Deus quer que você lide com riqueza como água, fluida, humilde, em movimento, sempre a serviço do propósito. Se sentir vontade de falar do seu sucesso, pare e ore. Pergunte: o que essas palavras vão produzir? Se trarão paz, fale. Se alimentarão orgulho, cale-se. Seu silêncio confundirá inimigos e protegerá seu destino. Nem toda batalha se vence com força. Algumas se vencem com sabedoria. Silêncio é sabedoria. Silêncio é armadura. Silêncio é prova de que você confia em Deus, não em aplausos. Quando Deus abençoar, sua humildade deve crescer mais que sua conta bancária. Continue acessível. Continue gentil. Lembre-se de quando ignoraram você. Lembre-se da luta. Use sua riqueza para levantar outros em silêncio. Não com barulho, mas com compaixão. O mundo não precisa de mais ricos barulhentos. Precisa de curadores silenciosos. Quando esse dinheiro chegar, proteja sua rotina espiritual. Não deixe o conforto substituir a intimidade com Deus. Muitos perdem a conexão com Deus quando as mãos ficam cheias. As orações encurtam, a dependência diminui, a sensibilidade se apaga. Não deixe isso acontecer. Do mesmo modo que você orou com lágrimas quando esperava, ore com gratidão quando receber. Quando a riqueza aumentar, aumente a adoração. Porque a adoração é o que purifica a riqueza. Deus o abençoa não para elevar sua aparência, mas sua influência. E influência sem integridade é veneno. Por isso, o silêncio não é apenas privacidade, é pureza. Prosperidade não pode ser misturada com orgulho. Se quer riqueza com paz, ela deve estar alinhada com o céu, não com a vaidade. Quando esse dinheiro chegar, entenda, não é apenas renda, é instrução. Deus está dizendo: agora administre como meu representante na terra. Manuseie com reverência, amor e sabedoria. Se for fiel nisso, mais virá. Deus confia mais a quem protege o que Ele dá. Deixe as pessoas imaginarem. Deixe questionarem. Você não deve explicação por sua elevação divina. Deixe sua disciplina falar. Deixe sua serenidade ser o sinal. O som mais alto da verdadeira prosperidade é a paz, não a performance. E lembre-se, quando Deus abençoa você, Ele não está apenas dando a você, Ele está dando através de você. Você se torna canal, não dono. Quando tenta possuir, bloqueia o fluxo. Mas quando deixa fluir com gratidão e serviço, entra no ciclo da provisão infinita. Então, quando esse dinheiro chegar, não conte a ninguém, conte a Deus. Estou pronto para servir com essa bênção. Vou honrar o Senhor com essa abundância. Permanecerei em silêncio enquanto outros falam, humilde enquanto outros se vangloriam, grato enquanto outros esquecem. Assim a riqueza divina permanece. Assim a paz não se perde. Assim você carrega prosperidade sem perder a alma.